11 horas, 5 minutinhos, bom dia para você. Mais uma vez, né, renovando a amizade. Eu sei que tem algumas pessoas que são do rádio desde cedo, outras são do rádio na hora que dá e algumas nessa hora que dá é agora, né? Neste exato momento, pertinho do almoço, quem sabe cozinhando, quem sabe se organizando para outras atividades. Então, para quem está renovando a amizade, valeu, né, pela audiência. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo ao programa Tá na Pauta, dentro do Temática, a partir de agora, com o oferecimento de Ótica Martinato. Aproveite a tradicional promoção de aniversário Ótica Martinato, Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado. Definem nossa competência. E financiamento garantido para a sua empresa, RS Garante. Para quem está acostumado aqui com os programas Tá na Pauta entre 11 e meio-dia de segunda a sexta-feira, sabe que todos os dias nós temos convidados que são fixos, convidados por vezes que são assim esporádicos, né, que vêm como um convite especial para aquele dia, mas a proposta é sempre a mesma, é dialogar sobre temas, né, que talvez não sejam uma manchete, uma única manchete, mas certamente eles estão nas construções de tudo que vai virar manchete, se não hoje, logo ali na frente, certamente sobre isso em vários temas possíveis. E é um espaço de diálogo, sem aquele compromisso da seriedade mais profunda que uma pauta apenas jornalística tem que ter, né? Um papo onde a gente pode conversar sobre os temas, ampliar os temas, trazer as visões de quem tem alguma sinergia com o tema proposto, é o caso de hoje. Normalmente nós temos nas sextas-feiras a presença da psicóloga clínica Maria Marlene Faria, mas hoje ela abriu um espaço aqui para a gente poder falar sobre menopausa, né? Falar de forma sincera, ampla, mas também com uma fonte médica. Por isso nós convidamos o Dr. Dorval Tessari. Ele é médico ginecologista, ele atua atualmente fortemente, com ênfase na profissão dele, com a psicossomática e também com o cuidado para mulheres que estão enfrentando, vivendo ou vão se preparar para a menopausa. Doutor Tessari, que alegria te retomar aqui no programa, que já foi nosso convidado típico aqui do Está na Pauta. Tudo bem? Tudo. Primeiro, muito obrigado pelo convite, Beverly, de estar aqui e de estar compartilhando algumas informações, ao mesmo tempo que de uma forma mais leve, mas nunca desprovido de uma fundamentação científica, né? Em função do tema, que ele é importante, ele é relevante a cada dia mais, em função até das mídias, né? Em função das mídias. Mas é muito bom que se traga um assunto desses para que a gente possa debater, levar informações e também que eu possa dar a minha opinião enquanto pessoa, né? Que eu acho que não tem como estar desprovido disso. E é muito bom retornar aqui depois de alguns anos, participar do teu programa. Obrigado. A gente fica feliz também quando o Tessari me disse, Beverly, vamos falar um pouquinho de menopausa. Obviamente são temas que devem chegar muito recorrente no consultório, né, doutor Tessari? Pessoas com dúvidas. E a menopausa é muito mais do que o calorão, né? Ou a interrupção da menstruação, né? É muito mais do que isso. E só quem vive sabe. Porém, há vida na menopausa, não é isso? Sim, eu acho que quando tu coloca a vida na menopausa, é uma chamada, tá? É uma chamada. Porque eu tenho... por que hoje eu olho muito para isso? Em função até do meu próprio envelhecimento. Então, eu estou com 63 anos, existe uma reflexão sobre o processo da finitude, né, que isso impacta. A minha clientela, ela está envelhecendo e há uma sequência de pontos e de informações muito semelhantes, né? Então, correlações. O homem também passa pela andropausa, né? A gente hoje não vai falar necessariamente disso, mas também tem um período ali que para o homem é um momento, né, que muda um pouquinho a situação dele. A diferença do homem para a mulher é que a mulher é uma situação muito abrupta.
O homem é um processo lento, progressivo e gradual. Então, existe tempo de haver um processo de adaptação. Muitas vezes, nas mulheres, o processo é muito rápido. De uma hora para outra, existem alterações violentas. Então, desde questões físicas, a questão dos calorões, da irregularidade menstrual, mas a cada dia que passa se percebe que a deficiência do hormônio altera o comportamento feminino. Então, tu tem movimentos para a tristeza, tu tem movimentos de euforia. Existem relatos de que a mulher diz assim, eu não me reconheço. Insônia, outra coisa, esquecimento. A mulher, ela está falando, eu vou falar especificamente da mulher, não que no homem não aconteça isso. Mas a mulher, ela disse, eu estou conversando, daqui a pouco eu não sei mais o que eu estou falando. E antigamente não se tinha o conhecimento que se tem hoje da influência deste hormônio nos processos de pensamento, da formação de pensamento. Até os anos 60, eu até tenho um dado aqui, né? Então, assim, os anos 60, a mulher, ela vivia 5, 6 anos na menopausa, porque ela morria muito cedo. Hoje, a mulher, ela tem uma expectativa de vida de 80 anos. Significa que, no mínimo, dentro do ponto de vista de estatística, ela vai viver 30 anos na menopausa. Se antigamente a deficiência de hormônio, ele não tinha tempo de atuar na sua escassez, com 30 anos, tu tem muito tempo. E, obviamente, que tem que se olhar para isso. Porque o processo de envelhecimento, ele tem a ver com algumas coisas. Primeiro, todo o corpo, ele sofre ação do tempo. E, além disso, existe um sentido de viver. A adaptação à idade faz com que tu haja um processo de desprendimento da vida. Porque é importante se preparar para a fase final da vida. Não é à toa que, naturalmente, no processo de envelhecer, a visão se perde a acuidade visual, se perde a audição, se perde vontade de comer. É um pouco que tem uma biologia, né? Uma fraternidade biológica, eu diria. Tem. E hoje o que se fala muito? Então, assim, é importante viver muito? Mas eu tenho que questionar a seguinte questão. Quanto tempo de vida a pessoa tem sem doença? A segunda situação. Quanto tempo a pessoa tem doença e consegue viver com ela? A terceira questão. Quanto tempo a pessoa tem doença, consegue viver com ela e tem alguma limitação? E, por último, quanto tempo tu tem de vida com uma doença em que tu não tem mais autonomia? Doutor, eu vou trazer aqui alguns elementos, né, para a gente ir dialogando sobre esse tema, até Óbvio. porque, neste caso aqui, quem faz o papel da figura e representa o feminino sou eu, né? Porque eu sou mulher, então posso mencionar alguns sentimentos e também trazer algumas questões que vão para além do consultório, porque é o vivido, né? É o vivido. E esse vivido tem a ver com que muitas mulheres, quando entram na menopausa, acontece um choque. Antes de tudo isso que tu falaste, e que é fato, acontece um choque que é o choque da realidade. Eu envelheci, e aí aquele checkmate. Tá, e agora? Qual é o meu lugar como mulher? Acontece com a mulher um pouco antes, da primeira vez em que ela é mãe. Quando ela é mãe, ela se questiona. Tá, e agora? Qual é o meu lugar de pessoa? Porque eu sou pessoa que é mãe.
Então, onde fica a pessoa? Eu tenho que ser mãe ou tenho que ser pessoa? Há um conflito. Com o passar do tempo, ela vai meio que se equalizando as duas coisas, vai se encontrando. Mas, no primeiro momento, é um fato. A gente pode não falar abertamente sobre isso, mas é um fato. A mulher vai ter que decidir, eu sou mãe ou eu sou mulher, né? E na menopausa é a mesma coisa. Eu sou agora quem? Eu sou uma pessoa que envelheceu ou eu sou ainda mulher? Mulher que, nessa perspectiva que tu falaste, de que vai viver mais tempo, 30 anos em menopausa, é 30 anos que ela vai viver a mais, talvez, num novo relacionamento, em que a atividade sexual vai ser colocada mais uma vez num outro lugar que não era o que tinha antes. Se ela vai colocar, por exemplo, a situação de viver um romance ou não, se ela vai estar ativa no mercado de trabalho ainda ou não, porque tudo isso vem com força. Quando dá o diagnóstico, você está em menopausa, mesmo que ela não tome consciência disso, né? No inconsciente coletivo, isso tudo que eu falei também está embutido, além de tudo que você falou, que são as questões físicas, as manifestações físicas dessa mulher. Esquecimento, calorão, enfim, N coisas que vêm junto. Como é que fica este lugar, né? Pronto, chegou ali o seu selo, você ganhou o selo, né? De você agora fica no checkmate. Que mulher você será a partir da menopausa? Esse período ele coincide com algumas coisas. Antigamente, as mulheres engravidavam com 16, 17 anos. Então, quando chegava aos 50, ela era avó. Ela não era só mãe, né? É verdade. Hoje, as mulheres estão entrando na transição menopausal e entrando na menopausa com filhos de 7 anos de idade. Se há 50 anos atrás tu cuidava de netos, hoje tu está cuidando da alfabetização da criatura. E com 15 anos, tu vai ter que dar conta de um adolescente aos 60, 65. Então, há uma mudança muito radical daquilo que nós vivemos enquanto pessoas que nascemos lá nos anos 60, das pessoas que estão chegando agora. Não tem como te responder de uma forma simplista tudo isso que tu me colocaste. Por quê? Porque são questões gerais, mas que, dependendo da pessoa, uma situação é preponderante em detrimento de outra. Por exemplo, uma mulher com 50 anos que tem filho de 5, 6, 7 anos, ela não vai sentir aquela ausência de uma mulher que tem aos 50 anos de idade e o filho já saiu de casa. Mundo completamente diferente. Outra coisa, a menopausa, ela é uma situação familiar. Há uma mudança de posicionamento da mulher e do homem. É um erro achar que essa situação é única e exclusivamente da mulher. É uma situação de casal. Se o homem não entende o que acontece com a mulher, não vai dar certo. Porque tu estás conversando, e eu te falo isso porque isso é uma situação que eu passo, que tu está conversando de uma hora para outra, eu levo uma pedrada que eu não sei de onde é que veio. 5 minutos depois, é cheio de amor para dar. Óbvio que eu tenho esse entendimento. Existe uma necessidade de relevar. Mas quem está na crise, e se o homem também não está preparado para esta mudança, a coisa não vai dar certa. Uhum. Existe diminuição da libido? Sim, existe. Lógico que existe. E para algumas mulheres o contrário, justamente porque não engravida mais, né? Há uma liberação sexual. Também tem esses dois momentos. Tem, mas né? não é a frequência. É menor, é menor. Ah, sem dúvida nenhuma. Então, assim, é relatado. E aí, o que acontece? As mulheres chegam com uma demanda de querendo ter um comportamento e um corpo de 25 anos atrás. Não terá.
Tu pode fazer reposição hormonal, tu pode fazer o que tu quiseres, mas tu não vai recuperar uma vitalidade de 30 anos. E isso falta ser dito. A beleza da vida é exatamente aproveitar cada momento que se vive. Então, assim, cansaço, fadiga, estar extenuada mentalmente. A reposição hormonal pode ajudar? Pode. Mas para todas as pessoas, não. Porque a reposição hormonal tem indicação, mas principalmente quais são as contraindicações. Então, é uma análise individual. Uhum. E aí vem junto, né, Dona, me permita, junto com essa, vai fazer ou não reposição hormonal, que eu sei que é um dilema para muitas mulheres que entram na menopausa. Normalmente, junto com isso, vem fator do envelhecimento, surgimento de endometriose, a presença de miomas, né, que aí também são coisas a serem avaliadas, que muitas vezes a mulher, ela sequer sabe, né, ela sequer sabe que isso também é uma... Normalmente a menopausa também vem junto com o pacote da menopausa esse tipo de presença de situação que não tinha antes, né? Que pode ser desencadeada pela menopausa. Assim, ó, se uma mulher ela tem menopausa, se ela tem endometriose, a chegada da menopausa tende a melhorar a situação clínica. A questão é usar a reposição hormonal ou não na mulher que entra na menopausa, tendo um passado de endometriose. A questão é, a reposição hormonal pode reativar os focos de endometriose? Esse é um risco. A situação, os miomas. Os miomas, como são tumores benignos dependentes de estrogênio, quando a mulher entra na menopausa, a tendência deles é diminuir. Geralmente, a quantidade de hormônio fornecida nas prescrições não é suficiente a ponto de fazer com que exista o crescimento dos miomas. Então, mais uma vez, a análise tem que ser individual, tem que ser criteriosa. Se a mulher ela faz as suas exposições e da parte do profissional não está preparado para ouvir as demandas, o tico e o teco não batem. Então, assim, há uma necessidade muito grande de ouvir de uma forma atenta as queixas das mulheres que chegam com as suas demandas. A análise é completamente individual. Bom, o Tessari traz uma coisa que é muito interessante, que talvez seja uma abordagem que a gente possa explorar um pouco mais, que é a menopausa como um olhar, né, uma experiência de família, e não só da mulher, né? Porque a gente fala isso muito do protagonismo da mulher, entender, etc. Mas a mulher, mesmo que ela não seja casada necessariamente, doutora, ela vive com outras pessoas em casa. E é a mesma relação, né? A mesma relação, não quero dizer que seja na mesma proporção que com o seu marido, mas o afeto, o impacto, quero dizer, dessas emoções em ebulição toda, esses sentimentos, o próprio cansaço. Você tem uma quantidade de tarefas que você fazia antes, você continua tendo que fazer depois da menopausa, mas você está mais cansado, está mais fatigado. Então, talvez precise de uma compreensão da família, né? Das outras pessoas que moram na casa, seja o marido ou não. É um fato, não é? Beverly, seja homem ou seja mulher, a vida nossa é permeada por relações. Essas relações, elas são cambiáveis. Elas mudam dia após dia. Se eu, ao me relacionar comigo, tem horas que eu me estresso, tu imaginas tu te relacionando com uma outra pessoa. Então, essa tua colocação, ela é pertinente. Por quê? Porque a mulher, seja casada ou não, tendo filhos ou não, ela está inserida num contexto. Na outra ponta também tem o homem, com todas as suas dificuldades também. Porque se dentro do mundo e do universo feminino existem conflitos, no mundo masculino também há.
Só que aqui nós estamos falando exatamente da questão da mulher. Mas a tua colocação ela é pertinente. Há uma relação diária e de mudança contínua. Hoje tu pode estar bem, amanhã talvez tu não estejas bem. E isso é assim na vida desde o momento que nasce. Especificamente, a questão deste momento é uma fase da vida. E há uma necessidade de adaptação das pessoas àquilo que está se apresentando. Nada será como foi antes. Esquece, termina essa brincadeira. Porque se tu te prende ao passado, tu não está te possibilitando ir para o futuro. Faz sentido, faz muito sentido. Não dá para querer sentar em duas cadeiras, tem que escolher uma, né? E deixar a outra de lado, dizer, ok, né? Essa foi. Assim, ó, eu tenho uma experiência que, assim, eu joguei futebol há muito tempo. É uma questão pessoal. E há 22 anos eu não jogo futebol. E os meus sobrinhos me convidaram, que têm 18 anos, me convidaram para jogar futebol. E eu fui. E eu joguei, assim, o mais velho depois de mim tinha 20. E eu joguei e eu não queria ficar atrás deles. No outro dia, Beverly, eu não caminhava. Eu levei 30 dias me recuperando. Aquele fatídico jogo, eu não caminhei durante uma semana, gastei um dinheiro na fisioterapia, tentando imaginar de que como se eu tivesse 20 anos de idade. Idiota. Idiota. Paga pelo um sonho de querer reavivar aquilo que tu não vive mais hoje. Faça o que tu pode dentro dos teus limites. Quem nunca, né, Dorval? Quem nunca? 11h27. Já começaram a aparecer algumas manifestações de ouvintes aqui, Dorval. Eu tenho um intervalo nesse programa, então eu já vou fazer agora, antes de a gente começar a colocar mais assuntos, vou fazer esse intervalo agora. Quem tiver ponderações, quiser colocar uma sua situação também, porque esse é um programa não só para tirar dúvidas com o próprio Dorval, que é especialista no tema também, mas para dialogar sobre ele. Sabe aquele espaço em que a gente pode dialogar? É para isso. Então vem no WhatsApp 999530616 ou no telefone 3220-9400. Eu peço licença, Dorval, vou para o intervalo e logo na sequência a gente volta. O assunto é esse, menopausa e suas repercussões. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Porta aberta para entrar. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só nesta sexta, dia 8. Coxa com sobrecoxa com dorso de frango congelado, R$ 5,97 o quilo no Super Apollo. Lava-roupas brilhante 4 quilos sem perfume, R$ 29,90 cada no Super Apollo. Super Apollo, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. 11h28. Eu nasci no campo ouvindo a passarada, a natureza é minha morada. Precisando construir ou reformar cercas? Passe na Agrimar. Arame farpado Gir, Gerdau, rolo 250 metros por apenas R$ 189,90. Grampo para cerca Gerdau, tamanho 1x9, pacote de 1 kg, apenas R$ 17,90. Não perca essas ofertas, visite a Agrimar e garanta já o seu. Agrimar. Cultivamos amor à terra. 8 graus. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204-1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Vem aí a Mostra Guaporé 2025, onde o seu brilho encontra o nosso. Muita joia folheada, lingerie, confecção, artesanato, espaço da agricultura familiar, shows e atrações culturais. Dias 8, 9, 10, 15, 16 e 17 de agosto no Autódromo de Guaporé. Patrocínio: Município de Guaporé e Secretaria de Turismo, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Apoio: Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul. Realização: Associação Guaporé Pro Eventos. Tua essência.
Normalmente à noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade, de segunda a sábado, das 8 à meia-noite. Associados da Apopex agora tem descontos exclusivos para consultas de pronto atendimento 24 horas nos hospitais Virve Ramos e Saúde. Para usufruir deste benefício, é preciso fazer o cartão Bem Viver Saúde direto na nossa sede. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul fica na Avenida Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex. Ainda não é associado? Traga sua documentação e faça parte da Apopex. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. Onze horas 31 minutos, de volta com o programa Tá na Pauta de hoje. Hoje o assunto é menopausa. Eu, Beverly Rocha, e o médico ginecologista com ênfase em psicossomática e menopausa, Dr. Dorval Tessari, está comigo aqui para que a gente possa bater um papo amplo, aberto, né? Ele com dois olhares importantes, né? Que é o olhar da pessoa que se constitui e também do médico que atua com outras pessoas no cuidado e tratamento da menopausa. Doutor Dorval, tem algumas ponderações bem pertinentes aqui. A Catarina, cheguei até a anotar para não perder aqui no WhatsApp, a Catarina, ela fez enfim, ela trouxe aqui um assunto, ela tem uma amiga, tá? Ela não mencionou o nome da amiga, até para preservar a amiga, mas ela tem 34 anos, essa amiga da Catarina, 34 anos, e ela tem diagnóstico de menopausa precoce. E por isso ela tinha dificuldade de engravidar. Agora, faz alguns meses que esta amiga da Catarina ganhou uma nenezinha, teve, né, o privilégio de ser mãe. Ou seja, entra naquela perspectiva que a gente estava falando, de mulheres que vivem sintomas, né, de menopausa, mesmo não estando na menopausa, sintomas de menopausa, e são mães. No caso dela, nem mãe era. Foi ser mãe depois desse diagnóstico de pré-menopausa. O que é pré-menopausa? Existe mesmo? Eu não entendi a pergunta. Ela estava na menopausa e engravidou depois, ou ela estava na menopausa e ela teve um bebezinho por adoção? Como é que foi isso? Não, a amiga dela tinha 34 anos, agora ganhou nenê. Ela não me disse que idade tem, se tem 35, se tem 36, mas ganhou nenê, tá? E essa amiga não conseguia engravidar porque tinha diagnóstico de pré-menopausa. Não, mentira. Menopausa precoce. Tá. Menopausa precoce. Eu errei o nome, eu anotei certo e eu li errado. Menopausa precoce. Então, por estar na menopausa precoce, ela não conseguia engravidar. E aí ela fez tratamentos e agora é mãe. Então, ela viveu a experiência de ter os sintomas de menopausa e nem mãe era. Essa é a ponderação. Então, ela quer perguntar, existe a menopausa precoce? Existe. A menopausa precoce, ela é definida como toda interrupção da menstruação por falência ovariana, ou seja, o ovário não tem mais óvulos e, consequentemente, ele não produz mais hormônios. A definição de menopausa precoce é antes dos 35 anos. Tá? Que então é o caso, tá certo, tinha 34. Okay. Exatamente. Né? Agora, o fato de parar de menstruar não significa que a pessoa esteja, uma mulher esteja na menopausa. Existem várias causas de interrupção do fluxo menstrual, que se chama menorreia, que tem uma dificuldade de engravidar e que, feito a correção desses distúrbios endócrinos, pode engravidar. Então, o fato de não ter menstruado não significa que ela tenha tido uma menopausa. Ela pode ter um distúrbio e que, feito o tratamento, engravidou. Ponto. É o caso aqui. Só que o relato da Catarina em relação à amiga é que a amiga sofria exatamente... É porque elas são amigas e uma estava na menopausa, que é a Catarina, e a amiga jovem estava numa menopausa precoce. Então, elas trocavam figurinhas.
estou sentindo isso, eu também estou sentindo aquilo. E no caso da Catarina, que sim, é uma mulher já de 58 anos de idade, que ainda vive alguns sintomas, como calorão, faz reposição hormonal, mas ainda sofre com um pouquinho de calorão. Por exemplo, ela tinha secura vaginal, ela tinha baixa libido, depois períodos de alta libido, e elas conversavam. A menina está com 30 e poucos anos vivendo tudo que uma mulher de mais madura está vivendo. Quando tu tem um diagnóstico, claro, definido de menopausa precoce, é fundamental que seja feita a reposição hormonal. Com exceção de contraindicações. Por quê? Porque se aos 50 tu viva mais 30 anos na menopausa, tu imagina com 35, com 30. Vai passar 50 anos. E as alterações provocadas pela falta de hormônio durante muito tempo pode predispor ao aparecimento de algumas doenças. Por exemplo, a fratura por osteoporose. Então, há de ter esse cuidado, né? Agora, falar especificamente de uma situação fica difícil porque... É individual, né? É individual. Uhum. A Luana fez uma ponderação aqui no WhatsApp, ela diz o seguinte: Dr. Dorval, te ouvindo falar sobre mulheres que estão em menopausa e são mães de crianças ainda na primeira infância, 4, 5, 6, 7 anos de idade, fez ela lembrar do caso da Cláudia Raia, né, que ficou conhecidíssima. Cláudia Raia teve um bebezinho agora com 50 anos de idade, engravidou com 50 anos, né, e vivendo essa situação de figurar neste quadro que tu dizes. Porém, é um outro tipo de mulher, uma mulher que tem acessos que a mulher comum não tem. Então, a Luana pergunta, quais as orientações, por exemplo, uma mulher que está vivendo exatamente isso, mas não é uma mulher que tem todas as posses que uma grande atriz tem, que uma pessoa que tem, talvez, recursos financeiros tenha para viver com um pouco mais de qualidade na menopausa? Ela está se referindo a engravidar ou viver bem? Viver bem, sendo uma mulher que está em menopausa, 50, 51, 52, mas que tem filho pequeno. Ou seja, está criando, está alfabetizando esse filho, é exatamente o exemplo que tu deu. Está alfabetizando, tem outras demandas, mas tem que lidar com tudo que a menopausa pede. Cansaço, insônia ou sono, vontade de dormir demais. É isso que ela está perguntando, Luana. Luana, uma das coisas interessantes do ser humano é que o ser humano se adapta. Ele tem essa capacidade de se adaptar às mais diversas situações, né? Ter essa condição tem que bancar. Tem que cuidar do filho, procurar ter um companheiro que auxilie, procurar recursos médicos. E aí vem uma coisa assim, para que possa te ajudar a passar por esse momento de uma forma melhor. E aí existem todas as outras recomendações, ter atividade física, se alimentar bem, se divertir, mas também a menopausa é um momento em que a mulher ela tem que abrir espaço para ter o cuidado integral. O que significa isso? As mulheres chegam e dizem assim, a reposição hormonal aumenta o risco de câncer de mama? A resposta é sim, aumenta. O que significa? Significa que as mulheres, se pegar 10 mil mulheres sem a reposição hormonal, no final de 5 anos, 30 terão câncer de mama. E se pegar 10 mil mulheres que usam reposição hormonal, no final de 5 anos, 38 terão câncer de mama. Então, para cada 10 mil mulheres, a cada 5 anos, 8 novos casos de câncer de mama. Aí as mulheres dizem, não, eu não quero. Só que se esquece que a maior causa de morte das mulheres é a doença cardiovascular. E aí, as mulheres procuram a reposição hormonal, mas não fazem uma avaliação cardíaca, não controlam o colesterol, não fazem colonoscopia. Sabe? Então, focam única e exclusivamente na questão dos hormônios. Os hormônios é uma parte. É só
uma parte. A mulher é muito mais do que tomar um estrogênio e uma progesterona. Agora, respondendo especificamente a tua questão, tu vai conseguir dar conta. Talvez com um pouco mais de dificuldade, por exemplo, tu pode estar cansada, ter mais dificuldade, mas em compensação, uma menina de 20 anos que tem um filho, que tem que trabalhar, que sai às 4 da manhã, chega às 10 da noite, ela também passa. Cada um, dependendo da sua idade, vai ter as suas dificuldades e as capacidades de adaptação. Entendi, a gente está romantizando um pouco essa coisa, né? Exatamente, Entendi. exato. É romantizando que quem tem mais dinheiro vive melhor. Pode até ser, mas pode não ser também, né? O inferno está cheio de rico e de pobre. Entendi. A Lidiane, ela pergunta o seguinte aqui, doutora. Ela diz o seguinte, ela tem 56 anos de idade, está na menopausa e ela descobriu, estando na menopausa, que a menopausa provoca uma leve depressão, assim como o pós-parto, né? O pós-parto também, normalmente a mulher entra numa pequena depressão. E ela achava que não, ela achava que, por exemplo, tinha esses picos, né? Alegria, tristeza, mas não necessariamente a depressão. Ela queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, porque ela teve esse diagnóstico e está tratando agora de depressão por causa da menopausa. Assim, a menopausa é o gatilho. Quando tu diminui a quantidade de estrogênio, tu não terás uma depressão grave porque tu entrou na menopausa. Tu pode ter um traço depressivo que tu passou uma vida toda e quando tu entra na menopausa, indiscutivelmente, por uma ação hormonal, aquilo entra em crise. Ok? Então, é importante, mais uma vez, eu ressalto isso, a análise individual. Então, tem que usar medicamento? Tem que usar medicamento. Eu costumo dizer o seguinte, olha, se depender de um comprimido para botar na orelha para viver melhor, eu coloco um em cada orelha. Tem que usar antidepressivo para viver melhor? Use. Tem que usar hormônio para viver melhor? Use. Se tu precisar, tu machucar tuas pernas e precisar de uma muleta, use, não precisa se rastejar. A vida está aí para ter experiência e ser vivida com prazer. Entendi. Bem interessante. Antes da Ana Célia, que acabou de enviar uma pergunta aqui, eu tenho uma ponderação da Rita que eu comecei a rir sozinha aqui. A Rita escreveu aqui no WhatsApp: doutor, que assunto maravilhoso. Eu estou em menopausa. Eu sempre fui um pouquinho pavio curto, mas agora meu pavio está quase zero. Meu pavio está zero. E ela não tinha se dado conta, ela já está há alguns anos em menopausa. E ela diz, não tem, é dia sim e dia também. É dia sim, dia também e outro também. Então, ela lembra que quando mais jovem, fazendo esse exercício, ela sempre foi um pouquinho assim, pimentinha. Mas agora ela não tem paciência, ela não tem duas conversas, ela não consegue ficar. O pavio dela ficou zero, ficou quase sem pavio. Isso é da menopausa ou é também um gatilho dela? Não, ela disse que é dela, né? Ela sempre foi, mas agora diz que nem se reconhece. É que é o seguinte, né? É que depois que tu tem uma vela, tu acende o pavio vai diminuir. Né? Então, agora, óbvio que essa questão da menopausa auxilia isso. Tá? Mas uma coisa que eu vou dar um conselho para ti. Existe dentro dos estoicos, eles dizem o seguinte: quanto menos nós falarmos, menos problemas nós teremos. Então, é o seguinte, quando tu tiver que ter um pavio curto, tu, assim, morde a língua, pondera e vê se aquilo vai te trazer benefício. Se aquilo for te trazer benefício, tu sai de onde tu está, vai para o banheiro, grita, dá uma de louca e volta. Porque isso vai economizar um trabalho muito grande para ti. Muito conflito, né? Muito conflito. Então agora é a Ana Célia. Ana Célia, que é o ouvinte aqui tradicional da rádio, ela diz o seguinte: bom dia, família São Francisco. Minha menopausa, diz a Ana Célia, começou aos 47 anos. Tive todos os sintomas possíveis. Não fiz reposição hormonal por histórico de câncer na família. Foram 4 anos de sintomas amenizados com chá de sálvia, litros todos os dias.
Hoje, aos 60 anos, tenho vida ativa, com saúde, exames anuais em dia, saúde mental em alerta sempre. Quero viver em harmonia com o que sou, o que fui e o que já passou. Deixa ir, deixa fluir, o que já passou não está mais aqui. Sobre o pavio curto, né, que a Rita falou, ela diz, minha sugestão é vai ler um livro no quarto. Fica bem quietinha até melhorar o humor, só sai depois da risada aqui, Ana Célia. A Ana está falando sobre a experiência dela, doutora, e claro que muito positiva, mas eu queria te perguntar, essa é uma pergunta minha, esses chás todos, esses fitoterápicos que falam por aí, né, que a gente ouve falar, que está no populesco, né? Tá no populesco. Funcionam? Não funciona? Até que ponto funciona? Até que ponto investir? Experimenta. Se funcionar para ti, perfeito. Se não funcionar, para. Porque mas não tem um efeito placebo aí também, doutor? Tá, tem um efeito placebo, mas assim, existem alguns fitoterápicos, tá? As isoflavonas, eles atuam nos receptores de estrogênio, tá? Então, pode ter um efeito medicamentoso. Então, chegar e dizer que todo chá, todo medicamento, todo produto natural não tem efeito, não é bem assim. Tanto que existem alguns produtos naturais que tu não deve utilizar com a quimioterapia, porque interfere na eficácia. Entendi. Então, assim, se por algum motivo ou outro não precisa usar reposição, que tem que ser discutido com o seu médico, e achar que tem que tomar um chá, toma. Deixa feliz, continua usando. Talvez não vá fazer, né? Nem sempre. Porque eu disse talvez. Porque se tu toma muito, pode ser que faça, né? Exatamente. Então, assim... A única coisa que tem que ter cuidado é a manipulação das informações para ter ganho financeiro pessoal. Uhum. Sabe? Então, assim, vendas de produtos, comprar produtos por campanhas. Comercial de televisão. Comercial, assim, eu não gosto. Eu particularmente não gosto. Eu vou dar aqui um pitaco, literalmente um pitaco meu, porque assim, eu tenho meus 2 pés pessoalmente atrás com essa coisa de tomar o chá para resolver um problema. Não sou contra tomar chá, muito pelo contrário, a gente sabe que empiricamente funciona. A gente já viveu experiências, né? Faz assim, faz assim. Mas os chás, a fitoterapia, normalmente são, exceto aquelas que são pontualmente recomendadas pelo seu profissional médico, né? Fitoterapia para X situação, que muitas vezes é complementar com outros tratamentos. O chá, em específico, normalmente ele é preventivo. Você tem que fazer uma jornada de vida com ele. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Vou colocar na minha comidinha lá o açafrão. É conhecido, cientificamente comprovado, que o açafrão, a cúrcuma, ela tem efeitos, ela tem propriedades anti-inflamatórias. Vou tomar um dia porque eu tô com uma inflamação de garganta, o chá de cúrcuma, e vou melhorar, vou colocar na minha... Não vai, né? Então, o que eu quero dizer com isso, meus 2 pés atrás, é levar uma informação que até tem uma certa comprovação como uma resolução de um problema, sem consultar o seu médico. Esse é o meus pés atrás. Consulta o seu médico, faz o acompanhamento, né, doutor? Porque, claro, você pode tomar um chazinho. Eu mesmo tomo chá de sálvia, que todo mundo sabe, no populesco, que é bom para a saúde da mulher, desde sempre. Mas aí você toma desde sempre, né? Toma um chazinho, tá com vontade de tomar um chazinho, por que não? Um dia um chazinho de sálvia, um dia um chazinho de louro, um dia um chazinho de alecrim. Já que vai fazer um chazinho, aquele dia, sabe que vou tomar um chazinho? Mas agora pensar assim, eu vou curar as minhas dores, os meus males, as minhas doenças na base de chá, eu sinceramente acho bem arriscado. Mas é minha opinião, né, doutor? Curar é complicado, a base de chá. No caso da Ana, ela certamente, eu não estou aqui contradizendo a Ana, porque a Ana deixou bem claro, ela fez acompanhamento médico, ela teve um período por 3, 4 anos com sintomas acompanhada, usou vários recursos, ela só mencionou o chá de sal, possivelmente ela fez outras... relaxamento, fez yoga, fez outras coisas para lidar com as emoções dela também. Mas né? Tá tudo certo. Tá tudo certo, isso aí. Se deixa feliz e a pessoa fica bem, continua. Uhum. Quem sou eu para dizer uma coisa que não deve fazer para alguém que está fazendo bem e está se sentindo legal?
É verdade. Exceto, volto a dizer, que a pessoa deixe de fazer exames complementares. E aí ela acha que está bem, né? Porque eu conheço, tem uma amiga minha, vou contar um caso aqui, né? Tem uma amiga minha que também está na mesma faixa etária que eu, portanto, está em menopausa, e ela simplesmente negou a possibilidade de fazer reposição hormonal. Então, ela dizia, eu estou bem, mas ela não estava bem. Era visivelmente ela não estava. Então, ela queria contar para ela mesma que ela estava bem, mas ela estava altamente irritável, ela estava com depressão, ela estava com sintomas de calor o tempo inteiro que impactavam a vida dela, de não poder terminar uma refeição, Isso é muito, limita muito a qualidade de vida da pessoa. E a pessoa dizendo para ela, negando, eu estou bem. A pessoa não estava bem, ela precisava olhar para aquela situação e buscar. Quando ela foi para o médico e buscou aquele acompanhamento, aí ela ficou bem. Aí ela conseguia terminar uma refeição, né? Então, tem questões que a gente precisa também... É aquilo que tu estavas falando, né, Dorval? A pessoa precisa olhar para ela com honestidade. Não adianta ela querer ter 60 e dizer que vai ter 20. É como tu mesmo falou, tua experiência pessoal, né? Assim, tem uma outra coisa. Eu acho que é complicado falar com surdo. Quem não quer ouvir, né? Né? Não quer ouvir. É a mesma coisa daquilo que nós passamos um tempo atrás com essas histórias da vacina, né? Quem não gosta de vacina não vai fazer e eu não vou perder meu tempo tentando convencer por A mais B que eu acho que é interessante. Ponto. Isso aí. Faz sentido. A Décia Betiato, querida Décia, amiga aqui da programação, ela mandou uma marca comercial de um remédio, eu não vou dizer o nome aqui, mas depois eu vou mostrar pro doutor, tá, Décia? Depois ele pode te responder aqui. Mas é um remédio comercial que está no mercado, tem propaganda, e ela pergunta, oi, eu gostaria de saber do doutor, se ele puder me falar sobre tal remédio, vamos usar remédios em geral que estão no mercado, se realmente ele é bom para o calorão, né? Já que ela não pode fazer reposição hormonal, ela já foi no médico, ela não há indicação para ela de fazer reposição hormonal, mas ela tem muito calorão. Então, aqui a dica, para quem não pode fazer reposição, assim, de uma forma geral, não vamos pegar a DES, de uma forma geral, tem alguma alternativa para os calorões, que é um dos principais sintomas que as mulheres relatam? Existe um medicamento já liberado nos Estados Unidos e na Anvisa há 2 anos atrás. Está pronto para ser comercializado no Brasil e a Anvisa ainda não liberou. Que vai, assim, a probabilidade de tu melhorar dos calorões chega a quase 80%, que é maravilhoso, para quem não pode utilizar a reposição hormonal. Tirando esse medicamento, existem hoje alguns produtos que também se consegue ter, não de uma eficácia tão grande quanto a reposição hormonal, mas que consegue minimizar os efeitos dos calorões. Tem sim. Mas aí quem deve receitar esse médico é o seu profissional médico, sem né? Dúvida, sem dúvida. O que a gente quer dizer, Décia, é que a gente vê muito comercial e são remédios muitas vezes que são liberados para você comprar sem receita médica, mas assim, eles podem ter, é isso que a gente quer alertar, né, doutora? Eles podem ter uma contraindicação com alguma outra medicação que você use, algum outro tratamento que a pessoa está, não é isso, doutora? Me ajuda, agora o médico está aqui, deixa para o médico falar isso. Às vezes, eu vejo televisão, às vezes. E tem venda de remédios, sei lá eu, aquilo ali é milagroso. Aquilo é milagroso, resolve tudo. Desde ciúmes, a artrite, a artrose, dor de cabeça. Sinceramente, eu acho que tem que ir para a cadeia. Fazer um comercial desses tem que ir para a cadeia. Por quê? Porque as pessoas que sofrem, elas fazem qualquer coisa para melhorar. A dor é insuportável. E aí tu vê que tu tens uma promoção de um remédio, compra 10 caixas e melhora a tua vida, tu vai comprar. Então, eu acho muito ruim, muito antiético isso. A Ana Clara faz uma ponderação interessante sobre a questão da menopausa. Ela disse, bom, a gente sabe que um dos principais sintomas da menopausa, inclusive bem conhecido, é o calorão. Mas há mulheres que entram na menopausa e nem sentem, não passam calorão. Por que isso? Essa é a pergunta dela. Porque cada pessoa é uma pessoa. Né? É comum não ter o calorão? É relativamente proporcional ter ou não ter?
60% das mulheres têm os fogachos. 60%. É importante 40% não ter Isso é lógico. Existem mulheres que entram na menopausa, passam pela menopausa e não sente absolutamente nada. Existe, lógico que existe. São as abençoadas. O privilégio divino. Isso é minha opinião. Assim, Beverly, elas não sentem nada dos sintomas tradicionais. Dos tradicionais. Mas não se sabe como é que essas pessoas estão por dentro. Então, dependendo, muitas mulheres gostariam de ter calorões e não ter os conflitos que tem dentro delas. Entendi. Cada pessoa é uma pessoa. Doutora Gabi Stanguelin está escrevendo aqui, eu vou deixar ela concluir, já concluiu agora. Ela diz o seguinte, pergunto para você, doutor, todas as minhas amigas não repõem hormônios, todas na menopausa. Eu, diz a Gabi, reponho 2 por recomendação médica. Todos os meus ginecos exigem que eu faça isso. Tá certo? Na verdade, aqui é aquela história. Estou comparando com os outros que não fazem. Eu tenho uma amiga, doutora, eu vou contar essa história que talvez seja o mesmo caso que a Gabi. Eu tenho uma amiga que, mesmo com indicação, ela optou, porque o médico ele faz uma sugestão, né? Tua condição vai ser bom para ti, mas no final, sempre quem decide é o paciente. O paciente pode dizer não quero e vai dizer o quê? Vai obrigar a pessoa, né? E ela não faz, ela não fez reposição. Hoje ela já está com 60, 61, 62, então fazem anos que ela não fez reposição hormonal. Foi uma opção dela, né? E outras, todas elas têm indicação e fazem. Então, aqui é o contrário. Nós temos uma amiga que não faz e o resto todo mundo fez porque o médico indicou. Então, a pergunta da Gabi é essa. Tá certo? Quais são os critérios para indicar ou não? Primeiro, existem indicações claras do uso da indicação da reposição hormonal. Ok? Frente a isso, tu tens que avaliar se existe ou não contraindicação. E, por fim, tu tem que saber os riscos e os benefícios que tu terás com a reposição hormonal. Somente depois disso, tu deves optar em usar ou não. Acho complicado alguém dizer assim, exigir que tu vai fazer a reposição hormonal. Ninguém é ninguém para dizer o que deve fazer, né? E outra coisa, nem todas as pessoas que não fazem a reposição hormonal estão corretas. São opções. Por isso que a individualidade tem que ser preservada. Por isso que uma consulta bem feita, expor as dificuldades, que possa receber informações para depois tomar a decisão se deve ou não usar a reposição hormonal. Que vem uma outra coisa, né, doutor Dorval, é reativar o vínculo médico-paciente, né, médico-cliente, porque a gente viveu uma época em que, assim como o paciente é um cliente que você não tinha muito vínculo, é um número, a gente viveu uma época assim, né, das consultas médicas. E acho que depois da pandemia mudou um pouco essa relação, seja do protagonismo da própria saúde, mas também foi a importância de ter um médico que te acompanhe. Todo mundo percebeu quão é importante ter realmente um médico que vai te acompanhar. Na jornada da mulher, o ginecologista, o profissional da ginecologia é um médico que te acompanha, que muitas vezes vai te dar assim, orientação, inclusive para outras situações que tu tem. Como é que tu reage, como é que tu lida, quem buscar, como fazer. Na mesma área da medicina, reativamos esse vínculo, né? Acho que é uma coisa forte para ser dita. O médico ele tem que cuidar. Segundo, a paciente ela tem que querer ser cuidada. Quer dizer, é uma relação de ida e vinda. Doutor, a Paty Tomazini, que é uma querida amiga aqui da programação, a Paty, ela venceu o câncer não uma vez, acho que 1, 2, se eu não me engano, 3 vezes já. E ela diz o seguinte, aqui na live, olha, eu já estive em palestras com o Dr. Dorval, tenho o livro, Tudo Tem Sentido, inclusive o Câncer, e quero dizer aqui que este livro, essa obra e as palestras me ajudaram de uma maneira que ele não tem noção. Gratidão, Dr. Dorval. Está entregue o recado aqui. Muito obrigado. Doutor, tem ainda algumas ponderações aqui, mas eu não tenho mais tempo. O tempo se esgotou. Falta 1 minuto para acabar o programa. E esse programa não é só para fazer um contato, uma ponte do médico com pessoas que estão escutando. É também para a pessoa que é médica
poder falar a sua opinião sobre esse assunto. Então, eu queria lhe ouvir agora, nesse fechamento, o que nós não falamos que você ainda gostaria de mencionar sobre menopausa e psicossomática também. Assim, ó, especificamente para a mulher, se cuida, faça um pedido. Não aceitem, sob hipótese nenhuma, qualquer tipo de violência, seja física, emocional, financeira, de qualquer pessoa. É importante nós falarmos de menopausa? Sim. Mas é inaceitável a violência que a mulher está sendo submetida hoje na sociedade. É repugnante, né? Então, não deixe com que ninguém fale alto contigo. Que ninguém te oprima. Porque é fundamental. Se o homem tem direito, a mulher também tem direito. Não aceita. Se tem alguma violência, denuncie. Não aceita. Eu acho que isso, para mim, é a coisa mais importante. Doutor Dorval, obrigada pela presença. Foi muito bom te ter aqui no programa ao vivo hoje, viu? Um beijo para todas, para todos e obrigado mais uma vez. Tomara que tu volte. Doutor Dorval Tessari, esse programa especial hoje aqui no Tá na Pauta, ao vivo.